quando você salta direto. A pessoa te conta assim, nossa, eu tive um problema no trânsito. Tive um problema no trânsito, eu buzinei, gritei, tal, tal, tal. E aí você começa assim, nossa, sabe que comigo aconteceu a mesma coisa? 2 dias atrás eu fiz tal coisa, tal coisa. Isso não. Isso não. Então, te disseram que você não sabe validar as pessoas. Ou você não se sente validado, não se sente validada no seu dia a dia e aí você quer entender sobre validação. A má notícia é que, bom, talvez você realmente não saiba como validar. Ou talvez essas pessoas não saibam mesmo como validar. E a boa notícia é que tem como fazer. Tem níveis de validação, tem passo a passo para você aprender como validar e é um comportamento que, se você treinar, provavelmente você vai conseguir. Para isso, você precisa ficar aqui, porque tem níveis. Você pode saber fazer o primeiro nível, mas eu duvido que você consiga fazer bem os 6 níveis de validação. Esses níveis de validação, eles vêm de protocolos de regulação emocional e de habilidades interpessoais da terapia comportamental dialética, tá? Eu estou adotando esse protocolo porque ele simplifica essa habilidade de validar as pessoas. E é um protocolo que muitos psicólogos mesmo utilizam para conseguir dar conta de atender as pessoas, de entender o sofrimento delas e apresentar essa primeira intervenção, que é a validação propriamente. Antes da gente continuar, eu quero te contar uma pequena história que provavelmente seja a sua ou de alguém que você conhece. Pensa o seguinte: uma pessoa chega em casa, né? Vamos chamar de paciente A. A paciente A chega em casa e ela chega trazendo sacolas porque passou no mercado e ela vem do trabalho, né? E ela chega e diz: nossa, que dia difícil. Tô extremamente cansada, tô estressada, preciso muito descansar. E a pessoa que está lá dentro, o seu companheiro, diz o seguinte: nossa, de novo? Todos os dias você chega cansada e sempre reclamando? Assim não tem como mesmo. E a paciente A solta as compras, vai pro quarto, chorando. Porque ela não foi validada, percebe? O sofrimento dela, verdadeiro, legítimo, porque é dela, porque é o que ela está sentindo, não foi ouvido sequer. Né? Foi negado, né? A existência desse sofrimento foi negada. E ainda ela recebeu de pronto uma crítica. Você sempre faz isso. É sempre da mesma forma. Você é assim. Bom, esse é o jeito de não fazer, tá? Se te soa familiar, sinto muito. Vamos direto para o primeiro nível de validação, que é você estar presente. Tá, isso é óbvio, né? Para você validar, você tem que estar presente. É óbvio, mas ele é um dos desafios. Por quê? A gente tem muitos estímulos, então você tem o celular, você pode estar jogando algum jogo, você tem os seus próprios pensamentos, as suas preocupações, você tem tarefas que você está fazendo ou fica pensando, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E também tem a própria carga emocional de você acolher alguém, de você ouvir o sofrimento de alguém, especialmente quando você também sente algumas emoções mais intensas diante desse sofrimento do outro. Mas o primeiro nível de validação é você conseguir se manter presente. Alguns desafios são desafios externos, então solte o celular, pare de lavar a louça, pare de você fazer outra atividade, foca naquela pessoa. Ah, mas nem sempre eu tenho tempo. Tá bem, mas aí você comunica de uma forma assertiva. Só que antes, se é uma pessoa por quem você tem apreço, por quem você tem afeto, para de fazer o que está fazendo. Dá alguns minutinhos de atenção. E aí você comunica, não consigo te dar mais do que isso nesse momento, tá bom? Como que você pode fazer para lidar então com os estímulos internos? Os externos deixa para lá, pelo menos alguns minutos. Os internos você vai precisar se manter especialmente olhando para a pessoa. Olhe para a pessoa. Olhe para a pessoa. Os pensamentos que vierem na tua cabeça, eles podem chegar como se fossem ondas e você continua boiando nessas ondas, tá? E aí você continua olhando para a pessoa, entendeu? Os pensamentos vêm, deixa eles chegarem e deixa eles irem embora, deixa eles chegarem e deixa eles irem embora, porque o que importa, então, você vai retornar sempre para a história que a pessoa está te contando, né? Seja a história, ela vai falar do sofrimento dela e tudo. Esse é o primeiro nível de validação. Para a gente subir para o próximo nível, você precisa estar
plenamente presente, você precisa de atenção plena. Então, como se fosse uma escada, não vai saltar os degraus. Você precisa estar bem equilibrada, fixa no primeiro nível, para você dar o próximo passo. O segundo nível é quando você repete aquilo que você escutou da pessoa, especialmente deixa ela falar até o final, e aí você repete aquilo que foram as partes mais marcantes para você daquilo que aconteceu, né? E que você percebe que é a parte da fala dela que mais moveu ela, que mais mexeu com ela. Então, se o assunto é o dia estressante de trabalho, você vai repetir, mas não literalmente, não palavra a palavra. Você vai checar a compreensão. Então você vai dizer algo do tipo assim: então você está muito cansado porque você trabalhou muito hoje. E você está muito estressada porque teu chefe te falou determinada coisa. Tá? Ou você pode dizer: nossa, que doido isso, né? Que triste isso, que ruim isso. Eu percebi aqui que você tá me falando, né, que tá muito cansada, muito estressada porque você trabalhou pra caramba hoje. Entendeu? Você tá trazendo aqui de novo o que já foi dito para você demonstrar que nível 1 você estava presente e nível 2 você entendeu o que a pessoa quis dizer e você conseguiu capturar daquela fala o aspecto mais relevante dessa fala ou o aspecto emocionalmente mais quente daquela fala, tá? Não tem uma resposta exatamente certa assim. Mas você pode trazer, né? Então você tá se sentindo aqui decepcionada, né? Porque a outra pessoa te falou tal coisa. Tá, entendi. E você também tá muito cansada, né? Porque você trabalhou pra caramba. Você pode fazer isso rapidinho, tá? É só pra checar. Né? Então você está emoção, sentimento, né? Está sentindo tal coisa porque algo aconteceu. Esse é o segundo nível. Você vai falar uma frase que resuma um pouco do que a pessoa te contou, pelo menos uma parte, dizendo: então você está sentindo tal coisa porque tal coisa aconteceu. E fique atento, né, a repetir o que foi falado, tá? Que esteja dentro da história da pessoa, não com os teus pensamentos. Esse é o famoso, assim, entendi certo isso? Né? Entendi bem isso? É isso que eu entendi? Né? Então, às vezes, a gente usa mais isso assim, tipo, a pessoa falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pera, sério? É isso que eu entendi mesmo? Ele te chamou disso e daquilo? Entendeu? É isso que eu entendi mesmo? Uma checagem, tá? Para você poder mostrar que você estava ali, estava presente, estava ouvindo e entendeu o que a pessoa quis dizer. O nível 3 já é um pouquinho mais sensível, assim. Você precisa, além de estar presente, além de escutar bem o que a pessoa está falando, você precisa ler nas entrelinhas, você precisa entender um pouco daquilo que não está congruente, assim, ó. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa chega do trabalho, fim do dia, e aí você pergunta: oi, como que tá? Tudo bem. Mas a pessoa tá tensa, ombros assim tensos e cabeça baixa, e tipo, tá tudo bem, tudo bem. Voz baixa, né? Tudo bem. Aqui você vai dizer: nossa, que bom que tá tudo bem, assim, né? Que bom que você me respondeu que tá tudo bem. Mas eu percebi que você tá um pouco com a cabeça baixa, você tá falando um pouquinho mais baixo, assim, né? Não tá me olhando muito nos olhos. Tem alguma coisa que você queria me contar? Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Entendeu? Você oferece um caminho, assim, de modo que eu estou aqui, né? E o fim dessa tentativa de validação pode justamente ser, bom, se realmente está tudo bem, se realmente você não quer conversar, tudo bem, tome o seu tempo, né? Faça aquilo que você disse que ia fazer. Mas eu tô aqui, tá? Se você quiser conversar, pode contar comigo. Então, esse é um terceiro nível. Aqui, conforme os níveis vão subindo, você tem que ter cada vez mais cuidado, tá? Porque aqui você vai ter que ter muito cuidado para não colocar um significado naquela expressão emocional da pessoa. Vou te dar um exemplo do que não fazer. Olha só, a pessoa chegou em casa e disse tudo bem, e aí você percebe que o corpo dela não está comunicando a mesma coisa. Tem pelo menos uma diferença entre o que ela está falando e o que ela está demonstrando para você. O que não fazer? Você não vai dizer assim: nossa, você está triste, deve ter acontecido alguma coisa no trabalho.
Não. Você não vai fazer. Nossa, você está me dizendo que está tudo bem, mas você está com a cabeça baixa, está falando mais baixo, está me escondendo alguma coisa? Entende? Cuidado para não fazer essa atribuição para o outro. Porque, no fim das contas, a única informação que você tem, que você pode sim processar com os teus próprios sentidos, né? É que você ouviu, tudo bem. Você viu uma pessoa com a cabeça baixa, meio, né, um aspecto de tristeza, falando mais baixo. O que isso significa, você não sabe. E o mais seguro que você pode fazer para conseguir validar o outro é assumir que você não sabe. Pronto, já estou dando conteúdo aqui que é conteúdo de terapia. Mas vamos lá, né? Se no gratuito é assim, imagina no pago. Olha só, nível 3 é isso, leia nas entrelinhas, mas cuidado para não atribuir um significado. O nível 4 já requer que você entenda o contexto. Ele é um pouquinho mais duradouro, assim, ele leva um pouquinho mais de tempo, é um pouco mais profundo se você preferir. Pensa comigo, ó. Nível 1 você vai estar presente, né? Nível 2 você vai devolver para a pessoa o que você compreendeu, né? Checar a compreensão. Nível 3 você vai ler nas entrelinhas, ali, né? No que não está congruente entre o que a pessoa fala e como ela está se comportando. No nível 4 você vai entender o contexto. Então, assim, é muito importante que aqui você tenha em consideração, você lembre que a reação da pessoa nesse momento, para essa situação, para esse evento, ela é uma situação que vem de um contexto todo. Normalmente, essa reação ela se repete, é um tipo de assunto, de acontecimento que tem um peso para aquela pessoa, porque no contexto dela isso é muito significativo, emocionalmente significativo. Então, às vezes alguém já está com um problema no trabalho e aí chega, cabeça baixa e tal, mais triste, cansado, corpo mais rígido, e aqui você pode fazer uma validação que requer que você mostre compreensão do contexto. Vou te dar um exemplo. A pessoa chega cansada em casa e tal, ela te fala ou não te fala, e aí você aplica o nível 1, totalmente presente, o nível 2, que é dizer para ela o que você entendeu daquilo que ela falou, ou o nível 3, que é você se abrir, você abrir caminho para outra pessoa se abrir, perguntando se ela quer falar sobre aquilo. Nesse momento, você pode aplicar o nível 4, que é dizer, pois disso que você está me contando, né, que merda isso, né, que está acontecendo, é muito ruim mesmo que teu chefe tenha te falado isso, nada a ver, mal posso imaginar como você está se sentindo, né, tô vendo que você não está se sentindo nada bem, e eu entendo que isso tem um impacto muito grande em você, te causa muito sofrimento, te deixa muito triste, te deixa muito estressada, por quê? Contexto. Já vem se repetindo há bastante tempo, né? Você já tem me contado várias vezes o quanto que isso vem se repetindo, o quanto você se sente presa nessa situação, sem conseguir sair desse emprego, sem conseguir se comunicar bem com seu chefe. Percebe? Eu estou validando aqui com o conteúdo do contexto. Agora a gente vai para o nível 5 de validação, que é normalizar a reação da pessoa. Cara, isso é muito, muito importante, mas para você fazer, você vai ter que estar aberto a fazer os níveis anteriores. Lembra? Você não vai pular degraus. Então, especialmente utilizando esse conhecimento de contexto do nível 4, que é entender a reação da pessoa emocional ou de comportamento, o que ela fez, né? Daqui a pouco ela gritou de volta com o chefe, né? Então tem um contexto aqui que se repete, e aí no nível 5 você vai dizer para ela, qualquer pessoa no teu lugar reagiria dessa forma. Então, diante de tudo que aconteceu dessa vez, diante de tudo que tem nesse contexto, diante da importância desse assunto para você, é normal que você tenha reagido assim. É esperado que você tenha reagido assim. Você é humano, você é humana por ter reagido dessa forma, tá? Então, isso requer que você consiga manejar essas informações, né? O que realmente a pessoa está me contando, nível 1, porque eu estou presente. Nível 2, será que é isso mesmo? Então eu vou checar, vou verificar. Nível 3,
Quais são as diferenças aqui, né, lendo nas entrelinhas, do que ela está realmente expressando e do que está lá embaixo? Nível 4, você vai entender o contexto daquela reação da pessoa. Nível 5, você vai normalizar. Então, é normal você ter reagido assim. E dizer que é normal, que é compreensível, que outras pessoas também teriam reagido assim, não quer dizer que você concorda, porque não é sobre você concordar. É sobre você conseguir validar, entender e expressar que qualquer pessoa naquele contexto teria reagido dessa forma. Que é normal a pessoa reagir diante do quanto aquele contexto é importante, do quanto aquela situação foi ruim. Exemplo de brinde aqui. Pensa o seguinte, alguém tem um problema no trânsito ali, né? Uma pessoa, né, tá dirigindo o carro e tal, e aí passa alguém fecha o carro dela e ela para o carro e buzina, ah, seu filho da mãe, não sei o que e tal e coisa. E aí chega e conta pra mim a situação. Nível 1, eu vou escutar essa pessoa, eu preciso escutar essa pessoa. Então, né, o que aconteceu e tal. Tá. Nível 2, ela tá me contando a situação. Nossa, então você ficou com muita raiva dessa pessoa porque ela te fechou, né, no trânsito e tal, e aí, nível 3, vou ler nas entrelinhas. Nossa, e você sentiu algum medo, assim, de, sei lá, né, se machucar no trânsito, ou daqui a pouco sentiu medo da outra pessoa? Foi algo assim que aconteceu? Tô checando. Aí a pessoa vai dizer, foi mais ou menos isso. Não, foi um pouquinho diferente e tal. Aí eu posso dizer o contexto, né? Pois é, né? O trânsito é horrível, né, cara? Como o trânsito dessa cidade tá ficando complicado, né? Olha quantos acidentes já tiveram, olha os acidentes que tiveram ali, o acidente que teve lá e tal. Trago um pouco de contexto. E diante desse contexto, em que o trânsito é muito complicado, em que a pessoa te fechou, em que você sentiu raiva, se sentiu assustada, é normal que você reaja dessa forma. É compreensível que você reaja dessa forma. Entende? Então a pessoa quase começou uma briga de trânsito, né? Porque teve um nível de impulsividade, porque tinha muita raiva e tal. Mas o que você vai fazer? Porque não é sobre a briga de trânsito. Não está tendo uma briga de trânsito ali, né? Então o comportamento da pessoa já teve as suas consequências encerradas. Agora ela quer que você normalize, ela quer que você acolha, para então ela fazer os processos ali de mudança, se for necessário, entende? Mas é muito importante, diante desse contexto, diante de tudo que aconteceu, é normal você agir assim. E aí no nível 6, você vai se abrir mais. No nível 6, você vai devolver um pouco para a pessoa de como você está se sentindo diante daquilo que ela está contando para você. É um pouco de você demonstrar a empatia, de como você sente aquilo que naquele contexto, naquele evento, com aquele nível de importância está sendo reportado ali, né, da pessoa está contando para você. Esse é um nível mestre, assim, de validação, mas aqui tem uma observação. Sei que o vídeo já está ficando um pouco longo, mas é um bom conteúdo e é muito importante, porque esse aqui pode ser um grande problema nas relações. Se você tentar pular do nível 0 para o nível 6, você erra. No nível 6, a gente quer que você consiga fazer uma validação com uma expressão genuína, tá? O que você realmente sente diante daquilo que a pessoa está te contando. E aqui pode ser curioso, mas dentro da psicoterapia é possível, em alguns momentos específicos, a gente utilizar esse recurso também. Mas ele precisa ser muito cuidadoso. Eu vou te ensinar, então, a versão adequada e eu vou te dizer os erros desse nível 6 de validação, que é quando ele não é o nível 6, quando ele é uma tentativa errada de validação. A validação com expressão genuína, que é o nível 6, ela tem a ver com a pessoa te conta tudo isso, por exemplo, do trânsito, que esse é um exemplo que tem um nível de raiva e estresse bem elevados, né? E é algo que tipicamente eu já passei, você já passou, que é o estresse do trânsito. Então, depois de eu fazer o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5, eu posso tentar fazer o nível 6. No nível 6, eu vou dizer, nossa, que horrível, né, cara? Também, quando acontece comigo esse tipo de coisa no trânsito, eu também fico puto. Eu sou capaz de sair do carro e ir pra cima da pessoa. É isso que eu tenho vontade de fazer. E aí você volta e devolve pra pessoa.
né? Então eu imagino que você, nossa, deve ter se sentido muito mal, né? Não deve ser nada fácil, né? O que mais que você sentiu? O que mais que você gostaria de me contar aqui dessa situação, entendeu? Então eu trago um pouco pra mim, tipo, cara, meu Deus, eu me sentiria muito tal coisa, porque é genuíno, é pra ser uma expressão verdadeira. E aí você devolve pra pessoa. Então, continua, né? Continua falando o que você tá falando, porque é o seu espaço de falar. Versão errada desse nível de validação, né? Que é quando você salta direto. A pessoa te conta assim, nossa, eu tive um problema no trânsito. Tive um problema no trânsito, eu buzinei, gritei e tal, tal, tal. E aí você começa assim, nossa, sabe que comigo aconteceu a mesma coisa? 2 dias atrás eu fiz tal coisa, tal coisa. Isso não. Isso não. Por quê? Nesse movimento você está trazendo para você o protagonismo daquela cena, vamos dizer assim, entendeu? Aquela cena em que a outra pessoa fala da sua dor. Não coloque você como protagonista. Esses eram 6 níveis, tá? Envie esse vídeo para alguém. Porque isso aqui precisa ser comum. Todo mundo precisa desenvolver essas habilidades. Eu espero que eu tenha conseguido te explicar como desenvolver essas habilidades. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela tua atenção até aqui. Te inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e deixa o like. Clica aí no gostei, porque isso realmente ajuda outras pessoas a descobrirem esse conteúdo. Valeu pela tua atenção. Até a próxima.